Deus. Amém. Boa noite a todos, boa noite aos irmãos. Chamo-me Xerife Augusto Antônio, chamo-me mais falar. Muito desejamos a palavra de Deus, espero que tenham saudades, explicar a todos. E mais que nós queremos a Deus, assim como sabe, que mais nada é Deus. Não é que nós queremos a Deus, queremos cantar a canção que diz: o Senhor merece toda a nossa adoração, e agradecemos ao Senhor por nos dar a vida, agradecemos ao Senhor por nos dar a saúde, agradecemos ao Senhor por nos salvar. A canção é a seguinte: o Senhor merece toda a glória, o Senhor merece todo louvor. O Senhor merece, sim, o Senhor merece. Agradecemos ao nosso Deus. O Senhor merece toda a glória. O Senhor merece todo louvor. O Senhor merece, sim, o Senhor merece. Agradecemos ao nosso Deus. O Senhor merece, o Senhor merece toda a glória. O Senhor merece todo louvor. O Senhor merece, sim, o Senhor merece. Agradecemos ao nosso Deus. O Senhor merece toda a glória. O Senhor merece todo louvor. O Senhor merece, sim, o Senhor merece. Agradecemos ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, aleluia. Obrigado, Senhor, aleluia. Obrigado, Senhor, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, obrigado, Senhor, aleluia. Obrigado, obrigado, Senhor, aleluia. Obrigado, obrigado, Senhor, aleluia, 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 aleluia. Senhor, obrigado, obrigado, Senhor.
Obrigado, obrigado, Senhor. Senhor, obrigado, obrigado, Senhor, aleluia, 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 aleluia. Obrigado, obrigado, Senhor, aleluia. Obrigado, obrigado, Senhor, aleluia. Obrigado, obrigado, Senhor, aleluia, 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 aleluia. Te exaltamos, poderoso, Deus poderoso. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Graças te damos, Pai, nessa bela noite, em nome do Senhor Jesus, pela sua maravilhosa palavra. Pai, obrigado por este momento que estamos aqui reunidos para ouvirmos e acompanharmos a tua palavra. Pai, no nome de Jesus, te dou graças pela vida deste amado que me acompanha. Pai, obrigado pela vida deste irmão, pela vida desta irmã, deste pai, desta mãe, deste jovem, desta jovem que acompanha. Pai, enquanto a palavra está sendo compartilhada, eu oro para que o Senhor, ó Deus, possa tocar suas vidas, que o Senhor possa transformar suas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que esta palavra crie raízes, que esta palavra crie vida sobre eles. Pai, em nome de Jesus, te dou graças e honras, no nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Paz do Senhor seja consigo. Meu nome é Yov Matique, mais uma vez numa live maravilhosa para compartilharmos a palavra de Deus. Nesta noite maravilhosa, temos um tema maravilhoso que vai lhe abençoar bastante. Desde já eu quero convidar você que está nos acompanhar, escreve ali nos comentários de onde você me acompanha, isto é, refiro-me, se você estiver a me acompanhar através da cidade da Beira, apenas mencione Beira e mencione a zona que você acompanha. Se você estiver a acompanhar de uma outra parte de Moçambique, apenas comente o nome da cidade ou província e o seu bairro. E enquanto estamos assim, vai compartilhando a live. Eu estou à espera dos seus comentários para poder começar a partilhar a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estou à espera do seu comentário. Estou à espera do seu comentário. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Enquanto estás a preparar seu comentário, prepare sua Bíblia e prepare seu caderno, sua caneta, porque hoje nós vamos aprender da palavra de Deus. Aleluia! Nós estamos numa série de palavra de Deus desde o dia 1 de julho deste corrente ano, com o intuito de cumprir a missão do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, enquanto ele levitava, ascendia aos céus, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer
já está condenado. Então nós estamos a cumprir a missão que o Senhor Jesus Cristo nos deu, ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Ir a todo mundo nem sempre vai significar viajar de carro de um lugar para outro. Estamos a usar este meio de comunicação através das plataformas digitais para fazer chegar esta mesma mensagem que o Senhor Jesus Cristo nos comissionou para fazer chegar. Aleluia! Então prepara a sua Bíblia, prepara seu caderno e sua caneta, porque hoje nós vamos aprender da Palavra de Deus. O tema desta noite, como você já viu e está a acompanhar, é por que você precisa nascer de novo. Esta é a questão. Por que você precisa nascer de novo? E você vai estar a compreender a experiência do novo nascimento. Aleluia! Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Se você acompanhou no primeiro dia da live, estava com o tema Será que você é salvo? E eu estava a falar naquela live que a salvação do homem não depende de suas obras, mas sim depende de sua fé naquilo que Jesus fez. Em outras palavras, o homem ele precisa crer que Jesus morreu e ressuscitou e confessar que Jesus Cristo é o Senhor de sua vida. Então, uma vez o homem creu, confessou que Jesus é o Senhor de sua vida, o homem é automaticamente salvo. Então o homem passa da perdição para a salvação. O homem sai das trevas para a maravilhosa luz de Deus. E alguns começaram a me perguntar, mas não, e como vêm as obras? Simples, nós lemos na segunda live, eu estive aqui a compartilhar novamente que a salvação não vem das obras, mas vem é através da graça de Deus. Em outras palavras, nós não fazemos boas obras para sermos salvos, mas nós somos salvos para andarmos nas boas obras. Então, as obras são consequência e frutos da salvação e não o requisito para a salvação do homem. Uau! E no terceiro dia da live nós estávamos já compartilhar também de um tema muito pertinente, porque muita gente, na verdade, já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, mas eles ainda não chegaram ao entendimento, ao conhecimento da verdade revelada na Palavra de Deus sobre quem elas se tornam quando elas aceitam Jesus como Senhor de sua vida. E na semana passada eu estava a falar, quando você crê e confessa Jesus como Senhor de sua vida, você se torna um filho de Deus e não um pecador de Deus. E pecador não é necessariamente quem comete pecado, mas pecador é quem tem a natureza do pecado. Então, quando você é salvo, a natureza de Deus é colocada em você e você torna-se filho de Deus. Aleluia! Uau! Maravilha! E nós estamos a dar continuidade. Na verdade, estamos a girar em torno do mesmo assunto para que o querido amado que está ali possa perceber realmente o significado da salvação. O significado, uma vez que você creu e confessou Jesus como Senhor, qual é a vida que você deverá estar a viver? Então, nesta noite, nós vamos mergulhar na Palavra de Deus para compreender por que você precisa ser salvo. Isso é para aquele que na primeira live não teve a oportunidade de ser salvo, na segunda live não teve a oportunidade de receber Jesus como Senhor de sua vida e na terceira também não teve esta oportunidade. Agora eu vou te explicar por que você precisa nascer de novo e qual é essa experiência, como é essa experiência do novo nascimento. Segura a sua Bíblia e vamos navegar. No livro de João, capítulo 3, versículo, vamos começar mesmo do versículo 1 até talvez versículo 6, não, versículo 7. Então, você vai acompanhar ali com a sua Bíblia, porque tudo que nós vamos estar a falar estará baseado na palavra de Deus. E eu vou aqui ler, depois vou explicar o que este grande homem chamado João está a dizer.
João capítulo 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura poderá tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. E a história continua, mas nós vamos parar por aqui para eu poder te explicar por que você precisa nascer de novo. Aleluia, glória a Deus. Então, aqui João relata uma história onde um grande homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, ele foi ter com Jesus durante a noite. Por quê? Eu já posso assumir que o Nicodemos estava com receio ou com medo dos judeus, porque os judeus ou os príncipes dos fariseus não concordavam com Jesus. Eles diziam que não, este homem ele prega heresias. Mas Nicodemos reconheceu que não, alguma coisa de diferente Jesus está a trazer que nós, os fariseus, não estamos a conseguir trazer. Mas por causa do medo dos fariseus, o Nicodemos foi pelo período da noite, onde ninguém pudesse vê-lo. E quando Nicodemos chegou até Jesus, Nicodemos começou a falar palavras de lisonjear a Jesus, elogiar a Jesus e disse: Rabi, ou seja, mestre. Sabemos que você é mestre que vem de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que você faz, da maneira que você faz, na magnitude que você faz, se Deus não for com ele. Em outras palavras, Nicodemos estava a dizer, sabe, dentre todos que nós já ouvimos falar, eu acho que você é diferente. De facto, você é alguém que vem de Deus, porque a sua maneira de fazer as coisas mostra que é alguém que tem Deus, porque nunca vimos ninguém a fazer ou agir da maneira que você está a agir. As curas que você faz, os milagres que você faz, todas as obras que você faz, ninguém pode fazer se Deus não for com ele. Uau! Nós poderíamos pensar que Jesus ia dizer: oh, Nicodemos, você é grande homem, você tem razão. Mas Jesus respondeu e disse imediatamente: na verdade te digo, que se o homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Uau! Jesus estava a conversar com o príncipe dos judeus, com o maioral dos judeus, com alguém que, vamos lá dizer, ensina a lei aos judeus. Mas Jesus olhou para ele e disse: Nicodemos, você pode me elogiar até cansar, você pode falar todas essas coisas, mas uma coisa te digo: se você não nascer de novo, você não poderá ver o reino de Deus. Uau! Nicodemos é como qualquer homem nos dias de hoje, um homem que vai à igreja, um homem super religioso. Mas sabe, a religião, eu já disse que religião não salva nenhum homem, religião não salva a ninguém. Porque religião muitas vezes é uma ação do homem para tentar ganhar aceitação da parte de Deus. Então, Jesus disse a Nicodemos: não precisa me elogiar, o que você tem que fazer é nascer de novo. E Nicodemos maravilhou-se e disse: como pode um homem velho como eu nascer de novo? Será que eu hei de voltar ao ventre de minha mãe nascer de novo?
Às tantas, naquela altura, sua mãe já estava morta. Então Nicodemos ficou interrogado: como isto é possível? Será que eu he de voltar novamente no ventre de minha mãe e nascer de novo? E Jesus continua a dizer, eu vou ler aqui para si. Jesus continua a dizer: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus, ele continua com seu diálogo sobre o novo nascimento. Primeiro ele disse a Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo, se nenhum homem nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. E em seguida Nicodemos se pergunta: mas como um homem pode nascer sendo velho? Jesus disse: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que Jesus estava a dizer? Jesus estava a dizer: aquele que não nascer de novo, que não passar pela experiência do novo nascimento, ele não pode entrar no reino de Deus. Escuta, entrar no reino de Deus não tem a ver com você se tornar membro de uma igreja, com você se tornar membro de uma denominação. Existe muita gente hoje que são membros de igreja, que são membros de uma denominação, mas elas ainda não nasceram de novo, ainda não estão salvos. Por quê? Não se afiliaram a Deus, não se tornaram filhos de Deus, mas afiliaram-se, tornaram-se membros de uma igreja. Aleluia. Então, Jesus ele está a dizer: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Porque até que o homem nasça de novo, ele não tem como ver o reino de Deus. Foi a primeira coisa que disse. E a segunda vez, depois de Nicodemos se indagar sobre sua idade e tornar ao ventre de sua mãe, Jesus ele disse: se você, claramente ele estava a dizer, se nenhum homem, mas vamos assumir, se você não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E Jesus continua a trazer algo muito vasto. Se você não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Sabe, nascer da água e do Espírito é simplesmente o que Jesus já estava a dizer sobre nascer de novo. Agora, alguns vão ler esta passagem e vão pensar que Jesus estava a falar sobre batismo. Algumas pessoas acham que por terem sido batizadas estão salvas. Algumas pessoas acham que só por terem sido batizadas já passaram pela experiência de novo nascimento. Não exatamente. Aleluia. A palavra de Deus, quando diz nascer da água e do Espírito, a água referida não é a água do batismo, mas é a água da palavra de Deus. Paulo fala sobre isso, Pedro também fala sobre isso. Eu poderia ler muito isso para si, mas por enquanto eu quero que perceba que nesta passagem onde Jesus fala sobre nascer da água e do Espírito, Jesus está a dizer que se alguém não nascer da palavra, porque a água aqui representa a palavra de Deus. Então, se o homem não nascer da palavra de Deus e do Espírito de Deus, ele não pode entrar no reino de Deus. Ok, deixa eu ler a passagem. Há alguns que só dizem me batiza, depois de ser batizado já acabou. Não, Jesus não está a falar sobre batismo aqui. Jesus não está a falar sobre batismo. Vamos ler no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 26. Diz assim, Paulo, no livro de Efésios, capítulo 5, 26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. É claro, Paulo aqui estava a falar a respeito da relação entre a igreja e Jesus, entre um homem e uma mulher. E Jesus, aliás, Paulo começou a dizer que Cristo, ele amou-nos e se entregou pela igreja, por nós, para nos santificar, nos purificando pela lavagem da água, isto é, pela palavra de Deus. Eu poderia mostrar muitas outras escrituras, mas essa acredito que já dá para comprovar que
a água que Jesus referia não era a água do batismo, mas é a água da palavra de Deus. Então, Jesus estava a dizer que se o homem não nascer da palavra de Deus e do Espírito de Deus, ele não pode entrar no reino de Deus. Eu conheço pessoas que foram batizadas, mas não nasceram na palavra de Deus. Conheço pessoas que foram batizadas, mas até hoje ainda não nasceram de novo. Em outras palavras, elas entraram na água pecadores secos e saíram pecadores molhados. Por quê? Porque eles não nasceram de novo da palavra e do Espírito. É o que Jesus está a ensinar a Nicodemos, que se você não nascer da palavra e do Espírito, você não nasceu de novo. Você não pode entrar no reino de Deus. E muita gente hoje está na igreja, mas ainda não nasceu de novo. Outros já têm cargo de liderança nas igrejas, mas ainda não nasceram de novo. Muitos hoje já passaram por batismo, sei lá que tipo de coisa, mas ainda não nasceram de novo. Por quê? Não receberam a palavra de Deus dentro delas, porque é a palavra que quando vem em nós, ela produz fé para acreditar naquilo que Jesus fez por nós. E uma vez nós temos essa fé, cremos que Jesus morreu e ressuscitou por nós, é ali que nós nascemos de novo. Mas perceba que muita gente não tem palavra, não nasceram da palavra e do Espírito. Essas pessoas ainda não nasceram de novo. Aleluia. Muita gente hoje está assim. Só estão na igreja, mas ainda não nasceram de novo. Oh, meu Deus. My goodness. Vamos continuar a ler. Jesus ainda estava a conversar com Nicodemos. Jesus ainda estava a conversar com Nicodemos. No versículo 6, Jesus diz o quê? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Uau! O que Jesus estava a dizer a Nicodemos? Quando um homem nasce, todos nós que nascemos aqui no mundo, nós nascemos com a natureza de um homem. Nós nascemos como seres humanos, com a natureza de pecado dentro de nós. E por causa desta natureza, nós estamos destinados ao inferno, à ira de Deus. Não por causa dos atos que cometemos, mas por causa da natureza do pecado que Adão cometeu no início. Era o que eu estava a explicar na terça-feira passada. Eu aconselharia você a escutar aquela mensagem. Então, Jesus está a dizer que todo homem que nasce de um homem, de uma mulher, de uma semente masculina, ele nasce como um homem, ele nasce com pecado, ele nasce um pecador. Não porque ele pecou, não porque ele mentiu, não porque ele roubou, não porque ele fez algo de errado, mas é questão de natureza do pecado dentro dele que o torna pecador. Então ele tem a natureza do pecado, tem a natureza demoníaca, diabólica dentro dele. E por causa desta natureza diabólica dentro dele é que o homem precisa nascer de novo. Sabe? Isso não escolhe se é bonito, não importa quem seja, mas se a pessoa ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, a pessoa tem a natureza diabólica, tem a natureza satânica dentro dela, que não o permite viver a vida de Deus, que quando ela morrer fisicamente falando, ela vai para o inferno, não porque fez algo de errado, mas por causa da natureza do pecado dentro dele, por causa da natureza diabólica dentro dele, é que vai fazer ele ir ao inferno. Quero ler mais uma parte para si. Vamos no livro de Efésios. Efésios, capítulo 2. Capítulo 2, diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. O que Paulo está a dizer? Paulo está a dizer que antes do novo nascimento, nós éramos pessoas
que andávamos segundo o diabo, andávamos seguindo ao diabo. Nós tínhamos a natureza diabólica dentro de nós, que é a natureza do diabo, que é a natureza pecaminosa dentro de nós. E ele diz aqui que esse espírito agora opera nos filhos da desobediência. Em outras palavras, todo aquele que não nasceu de novo, todo aquele que não é salvo, não importa quem seja, ele é governado pelo diabo. Não importa quão bonito seja, quão rico seja, quão pobre seja, ele é governado pelo diabo. Ele tem a natureza diabólica dentro dele. É o que Paulo está a dizer, que eles são filhos da desobediência. E Paulo continua a nos dizer no versículo 3 de Efésios 2, que essas pessoas, ou seja, nós antes andávamos nos nossos desejos, no desejo da carne, na vontade da carne dos pensamentos, e por natureza nós éramos filhos da ira. Em outras palavras, nós éramos pessoas que merecíamos o inferno, que merecíamos o julgamento de Deus. Por quê? Por causa da natureza do pecado, por causa do pecado que o homem cometeu, nós merecíamos isso. E agora todo homem que não nasceu de novo, ele está sob a ira de Deus. Ele tem a natureza do diabo. Ele é um pecador. Ele é um pecador, sabe? Jesus, quando estava na cruz, quando ele disse Eli, Eli, lama sabachthani, dizendo Deus meu, por que me desamparaste? É porque Deus, naquele instante, Jesus estava a carregar todo o pecado da humanidade, desde Adão até aquele instante, daquele instante até aqueles que até hoje ainda não nasceram. Jesus estava a carregar todos aqueles pecados em si. E Paulo fala no livro de 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 19, 20 e 21, que naquele momento Deus tornou a Jesus pecador, ou seja, Jesus tornou-se pecador, Jesus assumiu o nosso lugar de pecado, e por Jesus carregar todo o pecado da humanidade, Deus não podia olhar mais para Jesus, porque dentro de Jesus estava lá o pecado da humanidade. Aleluia. Então, por causa daquele pecado que Jesus estava a carregar naquele instante, Deus não conseguiu olhar para Jesus. Jesus percebeu que eu estou a experimentar uma separação com Deus. E ali que Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Porque Deus não poderia olhar para Jesus com aquele pecado que Jesus estava a carregar, que era o pecado de toda a humanidade, que era o seu pecado, que era o meu pecado, que era o pecado dos seus filhos, pecado de todos aqueles que ainda vão nascer. Jesus estava a carregar naquele instante, por isso que Deus não olhou. Ele tornou-se para trás e Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? É que Jesus estava a assumir toda a natureza do pecado. Você percebe que Deus é tão santo que não pode haver pecado. Aleluia. Então, todo homem que não nasceu de novo, ele é um pecador, ele tem a natureza do pecado. E por causa dessa natureza do pecado, o homem está separado de Deus. O homem não faz parte do povo de Deus. O homem está distante da glória de Deus. E por causa da natureza do pecado dentro dele. Não porque ele mentiu, não porque ele roubou, mas por causa desta natureza do pecado dentro dele. Como eu estava a dizer, o que torna um homem pecador não é o pecado que ele comete, mas é a natureza do pecado dentro dele. E é o que Nicodemos tinha. Por isso que Jesus disse, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Tudo bem, você é um líder dos judeus, você ensina a lei, mas você não tem a natureza de Deus. Você ainda é um pecador, você precisa nascer de novo. Porque eu estou a olhar para você, eu estou a ver a natureza do pecado, estou a ver você como filho de um diabo, você está destinado à ira. Muitos estão desta forma, como Nicodemos, vão à igreja, fazem tudo, mas ainda não nasceram de novo, ainda não estão salvas. Aleluia. Ainda não estão salvas. Ainda não estão salvas. Por quê? Porque eles apenas experimentaram o nascimento natural, o nascimento que vem de um homem e de uma mulher, mas ainda não nasceram de Deus. Louvado seja Deus.
E Jesus diz, no versículo 6, João, vamos voltar para João 3,6. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido de espírito é espírito. Então Jesus estava dizendo, Nicodemos, da forma que você nasceu como um ser humano qualquer. Mas você precisa nascer de Deus, nascer do Espírito, para que a sua natureza seja transformada, seja mudada. Ok, livro de João, novamente, capítulo 1, versículo 12. João diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os que não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. O que João está a dizer? Que todos que receberam a Jesus, eles se tornaram filhos de Deus. A natureza do pecado foi removida e foi instalada a natureza de Deus, a natureza divina, que o torna filho de Deus. Então, o processo, o assunto do novo nascimento, a experiência de nascer de novo, é uma experiência em que o homem nasce da palavra, ele ouve a semente da palavra de Deus, ele crê na palavra de Deus, que Jesus morreu e ressuscitou por mim e agora está sentado à destra de Deus, e o homem confessa que Jesus é o Senhor de sua vida. Naquele instante o homem é salvo. Então, o ato da salvação é o ato que simboliza o novo nascimento, que declara que este homem nasceu de novo. Não nasceu de um ser humano qualquer, mas nasceu de Deus. Ele nasceu da palavra e do Espírito, porque ele ouviu a palavra de Deus, ele creu na palavra que ouviu, e quando ele creu, ele confessou que Jesus é o Senhor de sua vida, e ele foi salvo. Ele nasceu de novo naquele instante, ele recebeu a vida eterna, ele tornou-se filho de Deus. É isto que significa novo nascimento. Todo homem que não nasceu de novo não é filho de Deus. Muitos dizem Deus é pai de todos. Não, Deus não é pai de todos. A Bíblia diz que Deus é pai dos espíritos, não pai das carnes. Significa que Deus é pai daqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Se você não aceitou Jesus como Senhor de sua vida, Deus não é seu pai. Diabo é que é seu pai. Deus não é seu pai. É o que a palavra está a dizer. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não aqueles que nasceram da vontade da carne, não aqueles que nasceram do modo natural, mas aqueles que nasceram de Deus. Significa que Deus tornou-se seu pai através do novo nascimento, que vem pelo ouvir da palavra de Deus, crer na palavra de Deus e ser regenerado através do Espírito. Aleluia, aleluia. E eu quero perguntar para você, será que você nasceu de novo? Será que você nasceu de novo? Responda, se essa é uma pergunta retórica. Será que você nasceu de novo? Sabe, muitos de nós, isso aqui na verdade é um alerta, amados. Muitos de nós estamos a ir à igreja sem ter essa concepção, sem sabermos. Por quê? Porque nós não temos a palavra que nos estabiliza, a palavra que nos diz, não, eu creio que Jesus é o Senhor da minha vida. Muitos de nós não têm isto, eles simplesmente estão a ir à igreja. Escuta, você pode ir à igreja, pode fazer todas essas coisas, mas se você não tem esta consciência de que Jesus é o Senhor de sua vida, de que Jesus morreu e ressuscitou por sua vida, escuta, você estará a fazer tudo em vão. É o tempo de você despertar, é o tempo de você acordar e nascer de novo, se você não nasceu de novo. É o tempo de você acordar e passar pelo novo nascimento. Assim que eu estou a pregar esta palavra para si, ela tem a habilidade de causar ou de gerar uma fé em você. Mediante esta fé, você crê que Jesus morreu e ressuscitou pela sua vida. E quando você crê, confessa que Jesus é o Senhor de sua vida e nasça de novo naquele instante. Do contrário, você tem a natureza do diabo, você tem a natureza do pecado. E esta natureza que leva o homem para o inferno. Aleluia. Aleluia. Por que você precisa nascer de novo? É por causa da natureza do pecado que o homem nasce com ela. Que enquanto o homem
não crer na obra de Jesus, naquilo que Jesus fez na cruz, que Jesus morreu e ressuscitou pelas nossas vidas, este homem ainda continua com a natureza do pecado. E por causa da natureza do pecado, este homem não pode ver e não pode entrar no reino de Deus. Este homem não passou pelo novo nascimento. Ele ainda continua um pecador. Não importa se vai à igreja ou não, mas se não tem isto como alicerce de sua vida, não. Ainda não nasceu de novo. E se não nasceu de novo, você não está salvo. Você tem a natureza do diabo dentro de si. Aleluia. Louvado seja Deus. Este é um alerta, amados. Jesus está a voltar. Este é o tempo de você nascer de novo. Este não é tempo de você brincar de igreja. Este não é tempo de você brincar de ir à igreja, brincar de ser crente ou brincar de ser cristão. Este é o tempo de você nascer de novo, se você ainda não nasceu de novo. Este é o tempo de tomar Deus a sério. Porque se você não nasceu de novo, a natureza do pecado ainda está dentro de você. E por causa desta natureza, você vai pagar pelos seus pecados. Aleluia. Louvado seja Deus. E Jesus estava a dizer a Nicodemos. Quem era Nicodemos? Se você estudar, vai perceber, Nicodemos era um líder, fariseu, grande homem, respeitado pelo povo, mas era um homem que não nasceu de novo. Quantos de nós hoje na igreja somos líderes, respeitados pelos amados, respeitados pela igreja, mas ainda não nascemos de novo, ainda não passamos pela experiência do novo nascimento, mas estamos lá, estamos a nos enganar a nós mesmos. É o que Jesus está a falar com Nicodemos. Nicodemos, o homem que não nasceu de novo, ele ainda tem a natureza da carne, ele ainda tem a natureza pecaminosa, porque ele não foi regenerado. Ele ainda não nasceu do alto, ele ainda não nasceu da palavra e do Espírito. E a situação que muitos e muitos irmãos estão. É a situação que muitos de nós estamos. Escuta, você não precisa viver toda a sua vida desta forma. Porque se você continuar a viver desta forma, quando você passar desta vida para outra, você vai para o inferno. Não porque não fez coisas boas, mas por causa desta natureza do pecado, porque você não nasceu de novo, não nasceu de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Agora, para aquele que passou pela experiência do novo nascimento, o que acontece com ele? Simples. A palavra de Deus aqui já nos fala, nós lemos no livro de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no nome dele. Então significa quando você passa pela experiência do novo nascimento, você torna-se o filho de Deus, você recebe a vida eterna. Deixa-me dizer uma coisa, vida eterna não é a vida que você vai viver no céu. Vida eterna é a vida de Deus que você recebe quando nasce de novo. Vida eterna é a vida de Deus que você recebe quando confessa Jesus como Senhor de sua vida. Quando você crê e confessa Jesus como Senhor de sua vida, Deus coloca em você a natureza de vida dele, que é a vida eterna. Por assim dizer, todos aqueles que creem em Jesus e confessaram Jesus como Senhor de suas vidas, eles têm a vida eterna. Então, se você não tem a vida eterna, não tem como você ir ao céu. Por quê? Porque a vida eterna não é algo que começa no céu, é algo que começa agora, quando você crê em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Naquele instante você recebe a vida eterna. Ok, João capítulo 3, versículo 16, o que João diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. O que Jesus está a dizer? Todo aquele que crer no Filho do homem, no Filho de Deus, aquele que foi enviado, que é Jesus, ele não vai morrer, ele tem a vida eterna. O que significa? E você percebe, Jesus ainda está no contexto do novo nascimento. Então, todo homem que passa pela experiência do novo nascimento, ele recebe a vida eterna. Se você nasceu de novo, se você aceitou a Jesus como Senhor de sua vida, Deus te deu a
vida eterna. Você recebeu a vida eterna dentro de si. Você pode dizer, não, amado, não, é o que a Bíblia está a dizer. Ok, vamos ler novamente, só para te comprovar. Livro de João, novamente, capítulo 5. Capítulo 5. Uau, glória a Deus. Capítulo 5. Capítulo 5. Meu Deus, no livro de João, capítulo 5, versículo 24, diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você consegue perceber que aquele que passou pela experiência do novo nascimento, aquele que nasceu de novo, ele tem a vida eterna dentro dele. Não vai ter amanhã, não vai ter depois de amanhã, não vai ter quando chegar no céu. Ele recebeu a vida eterna quando ele creu em Jesus como o Senhor de sua vida. É o que a palavra de Deus está nos dizer, que todo aquele que crê naquele que Deus enviou e nas suas palavras, ele tem a vida eterna. Então, se você crê em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e confessa que Ele é o Senhor de sua vida, pronto, você recebeu a vida eterna. Você pode não sentir, você pode não ver, mas você recebeu esta vida eterna. E Jesus continua a dizer que ele passou da morte para a vida. Ele passou da condenação para a vida. Isso significa que todo homem que não nasceu de novo, ele ainda está morto, ele ainda está na condenação. Mas quando ele nasce de novo, quando ele é salvo, ele passa da morte para a vida, ele sai da condenação para a vida. Por isso que Paulo diz: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Paulo, ele ainda continua dizendo no livro de segunda epístola de Paulo a Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que se todo homem está em Cristo, ele é uma nova criação. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Meu Deus, isso é o que acontece quando você nasce de novo. Você recebe a vida eterna. A natureza de Deus é colocada em você. Você recebe a vida eterna. A natureza do pecado sai, é removida. Você torna-se uma nova pessoa. Claro, você vai continuar com o mesmo cabelo, vai continuar com o mesmo tom de pele, mas no seu espírito houve uma transformação. Você foi recriado, você tornou-se novo. Um produto novo em folha que está a sair da fábrica. É o que Paulo está a nos dizer, que se alguém está em Cristo Jesus, ele é uma nova criação, uma nova criatura. E as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Aleluia! Isso é o que acontece quando você nasce de novo. Se você não nasceu de novo, não tem como você experimentar isso. Mas para você que nasceu de novo, deixa-me dizer, tenho boas notícias para você. Você recebeu a vida eterna. A vida eterna está dentro de você. Você pode não sentir no seu corpo. Teu cabelo pode não arrepiar, mas a vida eterna está em você. Ei, a palavra não pode mentir. Deus é um com a sua palavra. Se Ele diz que aquele que crê em mim tem a vida eterna, então se você crê nele, você tem a vida eterna. Você não vai ter amanhã, não vai ter depois da manhã e nem vai ter quando chegar no céu. Você recebe a vida eterna aqui para poder entrar no céu. Quem não tem a vida eterna não tem como chegar ao céu. Não tem como, porque ele tem a natureza do pecado. É a vida eterna no homem que o torna filho de Deus, que o dá acesso para quando ele partir, quando ele morrer fisicamente, ele possa ir ao céu. Então, se você não tem esta vida eterna, amigo, não importa. Se você morrer fisicamente, você vai para o inferno. Aleluia. Glória a Deus. Então, todo homem que nasceu de novo, ele tornou-se filho de Deus. Ele tem a natureza de vida de Deus. Ele é como Deus é. Ele recebeu a vida eterna. Jesus disse o quê? O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. A palavra vida ali é o termo traduzido zoe, que significa a vida da mesma natureza de Deus. Sabe, o que Deus quer é que nós, quando nascemos de novo, nós possamos viver da mesma forma que Ele é, porque nós recebemos a vida eterna. Aleluia!
recebemos a vida eterna? Quando nós nascemos de novo. Glória a Deus. Essa é a experiência do novo nascimento. Há muita coisa que poderia falar sobre o novo nascimento, mas não vamos aqui aprofundar muito. Mas saiba disto: quando você nasce de novo, você recebe a vida eterna. Não é algo que Deus está a planear para amanhã ou para o próximo ano ou para depois. Não, é algo que Deus já fez. Quando o homem crê em Jesus como Senhor de sua vida e confessa o seu senhorio, o homem recebe a vida eterna, o homem é salvo. O homem sai das trevas para a luz, o homem sai da condenação para a vida, o homem sai da morte para a vida, ele recebe a vida eterna e ele torna-se um com Deus. Aleluia. Eu sei que você provavelmente nunca tenha ouvido isso, mas é o que a palavra de Deus nos fala. Que quando você aceita Jesus como Senhor de sua vida, quando você nasce de novo, você recebe a vida eterna. Não vai receber no próximo ano, você recebe naquele instante que você crê e confessa. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Só quero ler mais uma palavra, uma passagem. Oh, meu Deus. Quero ler mais uma passagem, só para comprovar. Livro de João, novamente, capítulo 6, versículo 40. João diz: portanto, a verdade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e o ressuscite no último dia. O que Jesus está a dizer? Ele está a dizer: todo aquele que crer no Filho, isto é, nele, tenha a vida eterna. Você percebe? É isso que acontece quando você nasce de novo. Você recebe a vida eterna, sabe? Muitos dizem: não, nós somos homens como todos. Não, quando você nasce de novo, você deixa de ser um ser humano qualquer e você torna-se alguém participante da natureza divina. Você torna-se alguém com a natureza de Deus, que é a vida eterna dentro de você. Não tem como você viver da mesma forma que o mundo vive. Por quê? Porque você recebe a mesma vida que Deus tem, a vida eterna. Não tem como você ser... Não, quando você nasce de novo, você deixa de ser um ser humano qualquer e você torna-se um filho de Deus. Filho de Deus não é um ser humano qualquer. Filho de Deus é alguém que nasceu do alto e tem a vida eterna dentro dele. Aleluia. Glória a Deus. Se você nasceu de novo, você tem a vida eterna. Vou repetir: se você nasceu de novo, você tem a vida eterna. Deus não está a planear te dar a vida eterna. Deus te deu a vida eterna quando você nasceu de novo. E esta vida eterna te permite viver a vida que agrada a Deus. Escuta, um ladrão é diferente de alguém que rouba. Um homem pode roubar, mas por ter roubo não o torna ladrão. Mas alguém que é ladrão, não há como, definitivamente ele vai roubar. O que significa que alguém pecar não o torna pecador, mas porque ele tem a natureza do pecado, ele vai pecar. Mas quando você nasce de novo, você recebe a natureza de vida, que é a natureza de Deus, que te dá a habilidade de você viver como Deus, de você caminhar como Jesus. Oh, glória a Deus. No livro de primeiras epístolas de João, meu Deus, aleluia. 1 de João, capítulo 4, versículo, oh meu Deus, eu quando escuto mensagem como essa, fico tão empolgado que me dá vontade de gritar e pular deste lugar. Ter a vida eterna. Ter a vida, onde isso é possível? Mas já a palavra está a nos dizer: quando você nasce de novo, você recebe a vida eterna. Muitos filhos de Deus ainda não chegaram a esta verdade de que eles têm a vida eterna e vivem como um ser humano qualquer. Deixa-me dizer, você não é um ser humano qualquer. No dia que você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você deixou de ser um ser humano qualquer e você tornou-se filho de Deus. Ok, vamos ler aqui. 1 de João, capítulo 4, versículo, vamos começar do versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus
E nós cremos no amor que Deus tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia de juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Uau! Esta versão talvez pode não trazer toda a luz, mas se você ler versão como, por exemplo, fácil de ler ou NVI, você vai perceber que João está a dizer, assim como Jesus é, nós também somos aqui nesta terra. Significa que a natureza de vida que Jesus tem é a mesma natureza de vida que nós temos quando nós nascemos de novo. Porque quando nós nascemos de novo, quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós recebemos o DNA do próprio Deus, que nos tornou filhos de Deus. E este DNA está em nós, que é a sua vida eterna. Se for a fazer um teste de paternidade espiritual, vai aparecer que você é filho de Deus, por causa da vida eterna que está dentro de você, que recebeu no novo nascimento, que é o nascimento do Espírito, que você ouve a palavra, crê em Jesus e você confessa a Ele como Senhor e Salvador de sua vida. A partir daquele momento você recebe a vida eterna e você torna-se como Jesus. Aleluia! Eu sei que você provavelmente nunca tenha ouvido, mas esta é a verdade. Jesus disse, todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não vai ter. E João está a dizer o quê? Nós somos como ele é. Ele quem? Jesus. Quem é Jesus agora? É assim nós também somos. Essa é a experiência do novo nascimento. Você deixou de ser um homem qualquer. A natureza do pecado foi removida e você tornou-se filho de Deus. E você deve funcionar, viver como um filho de Deus. Aleluia. Paulo diz, quero ler consigo, Coríntios, primeira epístola de Coríntios, capítulo 5, aliás, segunda epístola, capítulo 5, versículo 17. Segunda epístola de Paulo a Coríntios 5, 17. Diz o quê? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Deixa-me dizer uma coisa, querido, amado irmão. Quando você nasce de novo, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e você é salvo, você é trazido para Cristo, você entra em Cristo. E quando você faz parte de Cristo, a Bíblia nos diz aqui que se alguém está em Cristo, ele torna-se uma nova criação, uma nova criatura. E as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Tudo na sua vida torna-se novo. Tudo em você torna-se novo, porque você faz parte de Cristo e recebeu a vida eterna. Esta vida torna tudo novo na sua vida, como se você fosse um produto a sair daquele instante da fábrica, um produto sem defeito. Aleluia! É isso que você se torna quando nasce de novo. Uma nova criação, uma nova criatura. Alguém peculiar, alguém que Deus olha e diz, uau! Deus começa a contemplar a sua beleza em você. Aleluia! O fato é que muitos dos filhos de Deus ainda não chegaram a esta verdade, ainda não conhecem esta verdade. E por falta deste conhecimento, vivem todo momento em pecado, vivem todo momento uma vida que não agrada a Deus, porque elas ainda não conhecem que elas são em Cristo Jesus, porque ainda não tiveram a compreensão do novo nascimento, ainda não sabem o que significa nascer de novo. É isso que eu estou a explicar para você. Quando você nasce de novo, você torna-se filho de Deus, você recebe a vida eterna, você faz parte de Cristo, você torna-se uma nova criação, um produto novo em folha, e tudo que é do passado fica para trás. Alguém pode vir te dizer, irmão, você pecou no dia X, você diz, não, eu tornei-me uma nova criação e tudo se fez novo. Alguém pode vir te acusar sobre o seu passado, alguém pode vir falar que você era isso ou aquilo, mas quando você ganha consciência de que tudo se fez novo, você diz, não, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Por causa do nosso tempo, não vou aqui continuar, mas
Por que você precisa nascer de novo? Simples. É por causa da natureza do pecado de Adão. A natureza do pecado que torna o homem pecador. Por causa dessa natureza, o homem tem que nascer de novo. Porque Deus, quando olha o homem que não nasceu de novo, o homem é a própria definição do pecado. Ele tem a natureza do pecado. Ele é filho do diabo. Ele está perdido em trevas. Ele está nas trevas, nas mais profundas trevas. E por causa disso você precisa nascer de novo. E quando você nasce de novo, você torna-se filho de Deus. E como filho de Deus, você recebe a vida eterna. A vida eterna é colocada em você, que o dá a habilidade de viver a vida de Deus. E você torna-se um com o Senhor. Você torna-se como Jesus. Aleluia. Por causa do nosso tempo, vamos ter que encerrar a live nesta noite. Mas acredito e creio que você foi abençoado por esta mensagem. E recomendo a você novamente voltar a escutar, porque provavelmente algumas palavras não te entraram. Sim, você precisa digerir e escutar novamente. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar nesta noite. Agradecer a Deus pela palavra. Se você foi tocado, comenta na parte que Deus te tocou. Compartilhe. E vamos orar. Amém? Pai, em nome de Jesus, graças te damos nesta bela noite. Louvado seja o Senhor por esta maravilhosa palavra. Pai, obrigado pela vida daquele que acompanha, pela vida daquele que acompanhou. Pai, no nome de Jesus, nesta noite, esta semente da palavra que foi semeada na vida deste irmão, eu oro para que esta semente permaneça, para que esta palavra permaneça em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que o inimigo levantar para remover esta palavra, eu estou a repreender. Pai, eu oro que esta palavra, que a semente desta mensagem ganhe raízes, cresça, frutifique e produza frutos em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa este irmão grandemente. Em nome de Jesus que nós oramos, para honra e glórias. Amém. Shalom, até a próxima e Deus te abençoe.